Oi pessoal, tá no ar o 12º episódio do Fora o Baile. No programa de hoje nós vamos falar sobre as estreias tão especiais e tão aguardadas de Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. E para falar aqui comigo estão virtualmente, né, claro, lembrando que nós estamos em pandemia ainda, a Karen Ellen, que é uma das integrantes do FEC para Elas, que vocês já devem conhecer também, porque as meninas lá do FEC para Elas, a Karine e a Isabelle, também participaram aqui de um episódio comigo, contando sobre o projeto, como é que começou a iniciativa, o episódio número 7, se você quiser ouvir de novo, tá? Mas só escuta depois desse aqui. E a Rafaela Brasileiro, que é setorista do Ceará no portal ANM, tá batendo ponto aqui de novo, porque a Rafa já participou também do podcast, lá no episódio número 4, falando sobre as expectativas dela como estudante de jornalismo em trabalhar no rádio jornalismo, né? E por último, mas não menos importante, estou aqui eu de novo, Raíssa Martins, eu sou a apresentadora de sempre, e o Fora o Baile tá começando. Sejam bem-vindas, meninas, a Karen, que é do FEC para Elas, um projeto muito massa, né, como eu já disse anteriormente, vale a pena conhecer. E a Rafa também, que é minha amiga, conheço bastante e acompanho o trabalho também, setorista do Ceará, e vai falar um pouquinho do Ceará e a Karen sobre as expectativas dela do Fortaleza Feminino. Olá, meninas, prazer. Eu primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez, espero voltar mais vezes. Raíssa, primeiramente, muito obrigada mais uma vez pelo convite, a oportunidade de estar aqui. É muito bom sempre estar falando futebol feminino, dando essa oportunidade para a gente e também para elas, né? Para sempre valorizar a modalidade. Ambos os times, né, estreiam neste domingo. Fortaleza ia estrear no sábado, mas o jogo sofreu uma alteração, passou para domingo. Então as duas equipes cearenses que vão nos representar na Série A2 vão estrear no domingo. Queria saber, primeiramente, logo da Karen, qual a análise que você faz desse momento atual do time feminino do Fortaleza, que vem de uma conquista muito importante no campeonato estadual e um título que não era ganho há tanto tempo, né? Minha expectativa é as melhores, né? Depois de um título estadual conquistado, depois de tanto tempo, né? E que se fez necessário, muita gente aí duvidou da gente, né? Das leoas, mas no final deu tudo certo. A temporada 2020 eu acredito que já foi muito boa, né? Principalmente no brasileiro, que a gente surpreendeu aí, primeira participação, e a gente conseguiu bater na trave pelo acesso, né? Sendo eliminado nas quartas de finais da competição. Então, e depois acabou vindo esse título estadual e eu acredito que a expectativa tem que ser das melhores. O time vem se reforçando, fazendo algumas contratações pontuais. Teve algumas saídas, mas em contrapartida vieram peças ainda melhores. Então, a minha expectativa é das melhores. Eu acho que esse ano o acesso vem, segunda participação, mas já vai ser coroado com acesso. E você, Rafa, né? Sabemos que o Ceará passou por uma reformulação muito grande, diga-se por passagem, né? Acabou perdendo o título estadual. Trocou o técnico, saiu o Sérgio Alves, trouxeram o Jorge Vitor, que é um cara mais especialista no futebol feminino, tem passagens por outras equipes que trabalham com futebol feminino. Como é que você acha que essa mudança pode auxiliar as meninas do Ceará nessa temporada 2021? O Ceará mudou, além do comando técnico, também tem mudado um pouco o elenco, saído jogadoras que estavam há um pouco mais de tempo no clube, outras estão chegando. Então eu acho que é um momento de renovação. Ficaram jogadoras que têm já uma identificação do clube, como a Edna Baiana, a Edna Maria, que é a zagueira, a volante Ju, a lateral Valesca Bebê, jogadores que já têm uma identificação, mas também saíram outras jogadoras que eram muito importantes. Tem aí a Anaísa, que está sendo uma revelação do clube, né? Então, acho que a expectativa é que, assim como a Karen Ellen falou do Fortaleza, que faça uma boa competição, assim como também fez no ano passado e no ano retrasado. Então, acho que o Ceará pode pensar em chegar um pouquinho mais longe e os dois clubes começarem a pensar também no acesso. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza se reforçaram para esse início de temporada. Até contabilizei aqui algumas, de acordo com o site do Fortaleza, Karen, né? Teve a Alice, até o momento que a gente tá gravando hoje, né? Porque depois vai que anunciar alguém e não tá contabilizado aqui. Mas tem a Alice, a Kayla, a Kilvia, a Jajá, a Zizi, Magna, Tayane, enfim. Ao todo, por enquanto, né? 7 reforços, além das baixas que tiveram. Como é que essas jogadoras podem chegar para agregar nesse elenco? E você vê se precisa realmente reforçar em algum setor específico do time. A Kívia, a Kayla e a Alice, elas já estavam no elenco, né? Uma dos investimentos que o Fortaleza vem fazendo na base da Leões, né? Eles vinham desde o Brasileiro Sub-18 e aí
acabou continuando para o profissional e fecharam o contrato agora para essa temporada. A Alice é dos destaques, né, do estadual, ela foi nossa zagueira titular, assumiu a posição após voltar do Campeonato Brasileiro e se firmou na zaga e foi um ótimo reforço e com certeza vai permanecer aí na titularidade para o restante da temporada 2021. Os outros reforços também foram boas peças, seriam necessários porque a gente teve algumas baixas, algumas saídas, né? Inclusive, a gente continua aí anunciando saídas e esperando mais reforços, né? Acreditamos ainda que virão outros, porque a gente precisa. Acho que o setor ali da defesa, do meio de campo, precisa ser reforçado mais, porque a gente teve algumas perdas pontuais nesse setor. A gente perdeu zagueira, inclusive para o nosso time de sábado, adversário de sábado. A gente anunciou essa semana a saída da Vitória, que era uma das nossas zagueiras reservas, né? Que acabou indo para o Tiradentes do Piauí. Então, provavelmente domingo aí, na partida contra o Tiradentes, ela pode até surgir aí como titular. Então, a gente necessita aí de alguns reforços, apesar de ter um bom elenco, um elenco qualificado, que vem investindo na base. Essas garotas da base estão acabando se juntando ao profissional e fazendo boas partidas, contribuindo bastante. Então, a minha expectativa é que surjam novos investimentos, atletas mais experientes também, porque a base não é suficiente. A gente sabe que o futebol feminino não tem um bom investimento em base, então precisa qualificar realmente, mesclar aí atletas tanto de base como atletas mais experientes. E até puxando esse gancho que eu fiz da mesma pergunta para a Karen, o Rafa, eu faço também para você, porque o Ceará conseguiu manter uma base muito boa do ano passado, é uma equipe que já está mais entrosada, vai para um terceiro ano de competição, né, na Série A2. Como é que você acha que dessa vez o time pode engrenar de fato, né? Porque ano passado chegou até as quartas de final, caiu pro Botafogo, Fortaleza também, né, chegou até as quartas, caiu pro Bahia, assim, foram os times cearenses quase chegaram lá, foi muito pertinho, enfim. Como é que o Ceará pode tirar proveito disso, né? Raíza, o Ceará, ele manteve uma base e está procurando investir onde ele vê que sente uma necessidade. Além da troca de técnico, porque é o seguinte, o Sérgio Alves tem sim uma grande identificação com o Ceará, mas ele ainda não é um treinador experiente, principalmente com o futebol feminino, porque há sim uma diferença entre você dirigir na categoria, tanto a categoria masculina na base ou no profissional, como também a diferença de você dirigir o feminino, seja na base ou no profissional. Com a chegada do Jorge Vitor, o Ceará ganha muito na experiência no comando técnico, além de ter mantido jogadoras que são experientes, agora podem sim ser experientes, né, que já foram novatas. A Edna, por exemplo, mantém no Ceará uma terceira temporada, ela esteve na campanha de 2019, onde o Ceará bateu na trave contra o Cruzeiro. Ela esteve ano passado, na temporada de 2020, onde o Ceará bateu na trave contra o Botafogo. Então, assim, o Ceará sempre termina a sua fase de grupos em primeiro, com uma diferença boa para o segundo colocado, mas quando bate de frente com a equipe tradicional no futebol nacional, elas parece que o time sente psicologicamente. Então eu acredito que mantendo as jogadoras que têm um pouco mais de experiência, Ju Oliveira também é uma jogadora que ela é muito uma xerifona do grupo, ela é uma jogadora que é como uma mãezona. As outras atletas que chegam sentem muito assim, sempre comentam que sentem muita, ela abraça o grupo, então é muito importante ter essas atletas, né? A chegada do Jorge Vitor também vai agregar muito nisso, a questão psicológica, ele tem uma experiência na categoria. E o Ceará também está mesclando bastante com as revelações, a Annelise, zagueiras que o Ceará tá contratando. Também tem goleiros, o Ceará está com 5 goleiras nessa temporada. Muita oportunidade vai se abrir, ainda acho que ainda é um começo, né, para o que a gente quer do futebol feminino aqui no estado, também no país, mas acho que já é um excelente começo para algo que é tão novo. Aí só comentando um pouco aí sobre a questão do investimento com relação aos técnicos, eu acho extremamente importante tanto Fortaleza quanto o Ceará investir em técnicos experientes. Fortaleza fazendo a contratação ano passado, né, do Igor Cearense, e agora o Ceará investindo no Jorge Vitor, torna a categoria ainda mais forte, né, no futebol cearense, porque quando traz um técnico que tem experiência, que conhece, que pode indicar boas atletas,
ajudar a revelar novas atletas também, torna, sem dúvida, o futebol feminino cearense muito mais forte e com mais capacidade de disputar outras competições, principalmente porque a CBF tem estudado criar outras competições, inclusive a Copa do Nordeste, né, feminina, é um dos planos da CBF. Então, a gente tem que ter uma expectativa realmente de maiores investimentos. E os clubes têm que começar a investir cada vez mais. Tem investido, eu acho que nos últimos anos, principalmente o Ceará, que já vem há mais tempo, mas o Fortaleza, desde o ano passado, que parou para investir mais, tem começado a investir realmente como necessita de investimento, dando mais qualificação, criando espaços para o futebol feminino. O Fortaleza, por exemplo, que fechou uma parceria com o Tiradentes para produzir ali a Toca das Leoas, né? Então, tudo isso já vai fazendo diferença. Então, a chegada de técnicos que têm condições reais de levar o time feminino a etapas maiores nas competições é realmente muito necessário e muito importante para o futebol local. Eu concordo muito com o que a Karen diz, eu vou além e digo que essa importância, além de ser também do futebol local, ela pode se tornar do futebol nacional, né? Porque a gente vai começar a revelar jogadoras. Com certeza. A gente tem feito agora também nas categorias de base do masculino, a gente também vai começar a fazer isso feminino. Eu vi muita gente criticando, por exemplo, quando a nossa seleção feminina foi eliminada na Copa do Mundo pela França, comparando, mas que também anos atrás já tinha perdido. Qual a diferença dos anos da França de anos atrás para agora? A diferença é o investimento. Se as pessoas forem pesquisar, a França tem categoria sub-7 de futebol feminino. O Brasil agora, ano passado, agora foi a primeira competição de categoria de base. Então a gente ainda está muito atrás, tem muito chão para percorrer, mas esse começo já é muito bom. E Ceará e Fortaleza estão começando muito bem, muito à frente de muito clube grande. Sim, concordo demais. Principalmente que o Fortaleza aí já deu uma brecha para isso, né? No ano passado a gente ajudou a revelar a Wani, né, que foi para a seleção sub-17. Infelizmente, mas felizmente por ela, né, ela saiu do Fortaleza e foi para a equipe do Palmeiras, mas ela passou uma temporada aqui com a gente, foi convocada para a seleção brasileira sub-17 três vezes, né, em 3 oportunidades, representou o Fortaleza na seleção. Então, é preciso realmente investir em novos atletas, porque o futebol feminino ele está evoluindo, ele precisa de novas jogadoras, e principalmente de jogadoras que venham desde a base mesmo, como ocorre no futebol masculino. Porque a gente vê muitas jogadoras surgindo já com uma idade que para o futebol masculino é considerada avançada, né? O Fortaleza, por exemplo, tem hoje atletas no elenco que têm apenas 14 anos, então eu creio que isso já é um começo. Ainda não tem base para essa categoria, mas já começa a olhar para novos atletas, né? Atletas mais novos. Então, eu acredito que já seja um bom começo para a gente ver as bases do futebol feminino local e nacional crescendo cada vez mais. A gente vê a Juju, né, que é a nova Marta. Ela participa de competições masculinas porque não tem competição feminina para as categorias de base dela. E ela dá um show no meio dos meninos. Eu reforço até aquela ideia, né, de que a CBF colocou aí, não vou chamar de imposição, porque eu acho uma palavra muito forte, mas, né, colocou uma recomendação, digamos assim, que as equipes que disputam a Série A, né, as equipes masculinas, tenham esse investimento no futebol feminino, que muito se falou quando isso começou, de que, não, vamos montar uma equipe qualquer só pra poder fingir que tem, né, e eu já enxergo isso, né, acho que 2, 3 anos depois, não me lembro quando é que isso começou de fato, mas eu já enxergo hoje que sim, as equipes femininas conseguem ser tratadas de uma maneira mais profissional, né, encarar isso de uma forma que a gente possa fazer um investimento para que essas atletas rendam frutos para o time, conquistem títulos, porque a gente sabe que o futebol feminino ainda tem muito, muito a crescer, a engatinhar. Eu acho que, assim, a Rafa bem lembrou aí do caso da seleção. Hoje em dia os investimentos são maiores e não justifica mais a gente ter esse descaso todo. Nós temos equipes que se preparam, equipes que competem a nível fortíssimo. A gente teve agora recentemente, há 2 meses atrás, uma Libertadores feminina, que as equipes estavam jogando muito bem, em alto nível, a Ferroviária campeã aí. Por que não sonhar com nossas equipes cearenses disputando esses campeonatos assim tão importantes, né? Eu acho que foi de um grande avanço nesses últimos 3 anos aqui pro futebol feminino estadual. Que bom que isso está começando. Infelizmente,
tarde, né? Mas eu acho que pior seria se não tivesse começado. E depois de todo esse nosso debate aí sobre a importância do futebol feminino, as Karen, lembrei aqui, até anotei aqui na hora que ela falou, sobre o Igor Cearense, né? Vai para a segunda temporada como técnico do Fortaleza. Eu queria saber como é que isso pode ajudar as Leoas, né? O segundo ano com um técnico super entrosado, chegou já com expectativa muito alta, né? E numa primeira temporada já com as Leoas, conseguir levar as meninas para uma quarta de final de uma Série A2, já é muita coisa, né, Karen? O Igor Cearense é um técnico que tem uma identificação com a torcida do Fortaleza, né, devido à sua passagem pelo futebol masculino do Fortaleza. E ele chegou já em clima de alegria, festa. Tive a oportunidade até de bater um papo com ele. E o Igor é um cara que ele tem uma experiência já no futebol feminino, disputou Campeonato Brasileiro, anteriormente às Leoas, né, já tinha disputado campeonatos estaduais, disputou Libertadores também, né, da categoria. Então ele já veio para as Leoas com uma certa experiência e com certeza contribuiu para o bom trabalho que ele fez na temporada 2020 e que pode contribuir ainda mais para a temporada 2021. Ele é um técnico que conhece muito as atletas, tanto as que estão aqui nas Leoas como de outros times. Ele é um cara que acompanha muito o futebol feminino, que estuda os outros times. Então isso é uma peça muito importante que o Fortaleza tem hoje no futebol feminino. A manutenção dele, sem dúvida, foi extremamente necessária. A gente estava na torcida que nenhum outro time levasse, porque ele terminou uma temporada bastante visível para outros times. A gente temia que outras propostas viessem para ele e ele acabasse deixando a equipe das Leoas. Então, a permanência dele e, sem dúvida, o trabalho dele vai ser extremamente importante para a temporada 2021. A gente acredita muito que ele vai conseguir levar as Leoas para esse acesso e, se Deus quiser, esse ano, porque os investimentos estão acontecendo, contratações que ele está indicando, nomes, peças mais experientes. A Jajá é um atleta que conquistou o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, lateral direito, é um atleta bastante experiente, é uma peça aí que com certeza vem para ser titular, apesar de ter outras peças boas aí para disputar com ela, mas sem dúvida é um atleta que vai fazer diferença. Temos atletas que disputaram o Campeonato Brasileiro ano passado, que já ganhou mais experiência também, que vem para contribuir. E as manutenções que foram mantidas no Fortaleza, a nossa artilheira continua, né? A Tassiana, a Tassigol, como a gente chama. Então, tudo isso vai fazer diferença para o trabalho dele. E o fato dele conhecer bastante esse elenco, ter o elenco fechado com ele, com certeza aí vai contribuir para a temporada 2021. Tassiana, que está aqui na capa do nosso podcast, é um dos destaques que eu escolhi aqui para poder ilustrar essa estreia do Fortaleza no Brasileirão A2. E agora, meninas, vamos falar dessa estreia dos times. Já peguei aqui o que eu tinha anotado sobre o adversário do Fortaleza, né? Aliás, o jogo do Fortaleza estava no engol do sol, né? Como a gente diz aqui. Era no sábado, passou para o domingo. Manteve a hora, né? Vai estrear às 15 horas lá no estádio Raimundão. E eu estava pesquisando sobre o adversário, né? Que é o Tiradentes do Piauí. A Karen até mencionou aqui há um pouquinho na nossa conversa. E pasmem, as meninas só iniciaram a preparação, as meninas do Tiradentes, há 15 dias. Isso mesmo. Até a terça-feira desta semana, está gravando exatamente no dia 13 de maio, uma quinta-feira. As meninas ainda não estavam com o contrato assinado, o time perdeu muito com os atrasos do campeonato, né? Acabaram que, até lendo um relato de uma matéria que saiu no GE Piauí, que o presidente da equipe estava dizendo que não conseguiu manter as atletas porque não tinha como pagar, né? E basicamente não tinha como manter um pouco mais, não sabendo quando o campeonato ia começar. E nisso, de atrasar campeonato e tudo mais, as atletas que eram da equipe deles foram sendo contratadas por outras equipes e eles acabaram ficando sem. Então, desde 15 dias elas estão treinando incansavelmente, vão vir quase pra cá que sem descanso, né? Eu acho que isso também é um pouco do reflexo do descaso que a gente tem no futebol feminino ainda, se você parar pra pensar que no futebol masculino existe uma pré-temporada, enfim, tudo muito organizado, e no futebol feminino um caso como esse, em que a equipe, de certa forma, está em uma posição de desvantagem, porque não conseguiu treinar da forma como deveria, ainda não está com o elenco todo formado, tá? Ainda estão apresentando jogadoras. Eu queria saber, Karen, como é que você acha que assim, Fortaleza pode chegar para essa estreia no domingo? A equipe do Tiradentes é uma equipe que no ano passado também bateu na trave, né? Conseguiu chegar até as quartas de final e não conquistaram o acesso. E é complicado a gente ver eles hoje nessa situação. Um time que chegou forte no Campeonato Brasileiro ano passado
e agora se encontra nessas circunstâncias, né? Eu tenho acompanhado as informações sobre o Tiradentes e eu vi que eles fizeram uma peneira para poder contratar as atletas, chegaram lá, marcaram algumas datas e as atletas iam lá e faziam a peneira para eles escolherem por conta da dificuldade mesmo de contratação, de acertos, né, de tirar de outros clubes, pela condição está muito difícil por lá. Inclusive, nas últimas informações que eu consegui, eles tinham fechado com 25 atletas, dessas 25, 14 estavam no futebol cearense. Inclusive citei uma, né, que é a Vitória Santana, a zagueira, que foi revelada pelas bases das Leoas, né? Então, eles vêm numa certa dificuldade para cá, mas as Leoas não podem subestimar adversários, né? Com certeza, elas têm que entrar com respeito e tentar dar o máximo. Mas eu acredito muito no elenco das Leoas, é uma equipe forte, e eu acredito que a vitória virá, né? Acredito muito que a gente consegue sair vencedora nessa estreia. Então, mesmo com as dificuldades, vai ser um jogo difícil, porque todos os adversários que vier a gente tem que respeitar, e eles estão contratando da melhor forma possível, e elas querem mostrar serviço, né? Muitas são atletas novas que estão ganhando a primeira oportunidade, então elas querem a visibilidade, querem mostrar o talento delas, né? Até pela oportunidade de talvez ser contratada pelo Fortaleza, ou outros clubes que estiverem acompanhando a partida possam contratar também. Então, sem dúvida, vai ser um jogo difícil, mas que tem totais condições das Leoas saírem vencedoras. Já a estreia do Ceará se manteve no domingo, vai ser contra o América de Natal, às 15 horas, lá no Vovozão. E falando sobre essa equipe, né, adversária das meninas do Ceará, elas são as atuais campeãs do Campeonato Potiguar, né? Fizeram até uma campanha bem sólida no estadual de lá, venceram o jogo da final nos pênaltis, né? E, assim, conquistaram a vaga para a Série A2. Rafa, 2 pesos e 2 medidas, né? Se eu já citei aqui como é que vai vir o adversário do Fortaleza, né? Umas condições assim, inimagináveis que a gente pensa na valorização mesmo do futebol feminino. Como enfrentar essa pedreira, né? As meninas do América de Natal, que são as atuais campeãs lá do estadual. O Ceará não pode, né? Se esmorecer também pelo fato de enfrentar uma equipe até, de certa forma, bem preparada. Diferente dos anos anteriores, o Ceará vai estrear com a equipe bem formulada, né? Uma equipe forte, uma equipe que vem treinando junto. Então não vai ser uma estreia que espera que pode sim o Ceará, pode sim ter uma vitória, um time que já vem treinando bem, já tem um tempo. Então já deu tempo assim de começar a trabalhar para impor o seu ritmo desse início de temporada, mas vai encontrar também uma equipe que já vem jogando junto. Pode sim o time vencer, mas eu acho que vai encontrar muitas dificuldades sim. Quais são os palpites de vocês para essa estreia de domingo? Vai, Karen, eu vou colocar logo você aqui na fogueira. Meu palpite, eu acredito numa boa vitória, né, devido às circunstâncias, e porque eu acredito muito no elenco das Leoas, então eu vou apostar aí em 3-0 para as Leoas. Com gols, inclusive, de Tassigol. Como eu falei, acredito que o Ceará vai encontrar dificuldades, porque vai ter uma equipe bem organizada, uma equipe que vem jogando junto, trabalhando junto, se conhecendo, né, já dentro de campo. Mas o Ceará também é um time que, apesar de ter uma mescla com atletas novas, também tem atletas experientes. Também é um grupo que já se conhece. Então, acho que o Ceará tem totais condições de vencer, como aconteceu nas 2 últimas temporadas em sua estreia. Acho que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro, um jogo bem disputado. Então eu digo, o meu palpite é 2-1 pro Ceará. Gente, só explicando como é que funciona a dinâmica do Brasileirão A2 feminino, ele é composto por 36 equipes. Na primeira fase serão 6 grupos com 6 times se enfrentando apenas em jogo de ida. Os 2 melhores de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados avançam para a segunda fase. Calma aí, que se não ficou tão visível para vocês, eu vou fazer um post lá específico lá no podcast para poder explicar bem direitinho. E nas oitavas, os 16 clubes se enfrentam em partidas de ida e de volta, definidas por sorteio. No pote A ficam os primeiros colocados de cada grupo e os 2 melhores segundos colocados.
Os cabeças de cada chave decidem os jogos em casa e os 4 classificados para as semifinais garantem o acesso à tão sonhada divisão principal aí do nosso futebol feminino brasileiro. Lembrando que o Fortaleza está no grupo B e o Ceará está no grupo C. Então, muito boa sorte aí para as meninas, que elas façam uma ótima temporada. Quem sabe até melhor, né, que a do ano passado, porque se a do ano passado foi boa, mas não avançou, não subiu de divisão, quem sabe nessa a gente consiga colher os frutos desses investimentos que estão aí crescendo todo dia. E falando para vocês que as estreias das nossas atletas cearenses na Série A2 do Campeonato Brasileiro serão transmitidas pelo Maicujo, né? Então, a galera que quiser acompanhar, é muito importante dar essa força também para a modalidade. Eu acho que quanto mais gente estiver acompanhando, é sinônimo de que a modalidade está crescendo, tem gente interessada. Puxa até o gancho aí do FEC para Elas, que é uma página que se dedica muito a cobrir o futebol feminino, né? A Karen aí até suspeita para falar, acompanha o trabalho das meninas também, que já passaram por aqui, explicaram. E assim, se a gente vê que tem tantas, 5 mil pessoas, né? Que da última vez que eu olhei a página tinha isso. 5 mil pessoas seguem uma página para acompanhar notícias do futebol feminino, assim como também tem as torcedoras raiz, né? Que representam lá pelo lado do Ceará. É sinal de que as coisas estão progredindo. E eu fico, assim, muito feliz de ver essa iniciativa toda das meninas. FEC para Elas, torcedoras raiz, a Rafa também aqui, que se divide entre acompanhar o futebol masculino, profissional, o futebol feminino, e acompanha os dois com muita maestria. E eu fico muito feliz, meninas, que vocês tenham aceitado aqui meu convite para participar do podcast. Eu que agradeço, Raíza, pelo espaço, e não somente a mim, mas também as meninas, né, que já participaram, a Karine, a Isa. O FEC para Elas tem tentado aí, de todas as formas, dar mais visibilidade para o futebol feminino do Fortaleza. A gente até destaca também alguns pontos do futebol feminino no modo geral, em algumas matérias, porque a gente vê uma necessidade real de dar mais informações sobre essa categoria, que também deve ser valorizada e precisa ser valorizada cada vez mais. Então, a gente fica feliz. Eu amo falar do futebol feminino, eu acompanho bastante, não somente o do Fortaleza, mas no modo geral. Então, agradeço demais por essa oportunidade, por esse bate-papo. Foi bastante produtivo. E convido a todos aí a conhecer e acompanhar o FEC para Elas, que sem dúvida vão ter bastante informação aí. Praticamente todo dia tem informação do futebol feminino do Fortaleza e até de outras categorias do Fortaleza também, que a gente também destaca e tenta dar o máximo de visibilidade possível. Conto com vocês lá acompanhando o FEC para Elas. Raíza, é muito bom ter um podcast voltado para o futebol feminino, para que possa falar e mostrar um pouco mais dessa modalidade que ainda é muito desvalorizada, não é tão bem patrocinada. Então é muito bom a gente ter esse espaço que também, além de abrir espaço para falar de futebol feminino, também você está abrindo espaço para que outras mulheres possam mostrar a sua capacidade de falar sobre futebol, que a gente sabe que ainda é uma profissão que assume a maioria de homens, né? Então é muito bom sempre estar aqui. Muito obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui, precisando só chamar. Complementando aí o que a Rafaela falou, realmente é bastante importante ter um podcast voltado ao futebol feminino, a dar voz às mulheres, porque a gente sente falta, né, desse espaço, dessa visibilidade, de ver mais conteúdos voltados para as mulheres mesmo, porque, infelizmente, os investimentos ainda são pouco e o espaço ainda é pouco, mas tem evoluído e a gente acredita que vai evoluir muito mais. Então, meus parabéns aí também por esse podcast. Espero que cresça cada vez mais e novas oportunidades venham, que mais mulheres estejam passando por aqui e tendo a oportunidade de falar um pouco mais sobre o futebol feminino. Meninas, eu que agradeço, primeiramente, por terem aceito o convite, né? Nesse nosso bate-papo, uma troca de informações, eu aprendo com vocês e que acompanham assiduamente o futebol feminino. Eu confesso que eu tenho acompanhado, assim, nos últimos 2 anos para cá, e a gente vê que realmente está crescendo. Muito bom ver esses investimentos, muito bom também ver que essa discussão está sendo levada, né? Porque eu acredito que quanto mais gente estiver falando, a modalidade está crescendo e proporcionam com que as mulheres, né, de um modo geral, sejam valorizadas, né? As que jogam, as que assistem, as que pegam esse assunto para poder comentar, enfim, eu acho que é uma cadeia.
E quanto mais fortalecida ela tiver, melhor. Agradeço demais a participação de vocês aqui no podcast, que está chegando ao fim. Agradeço também a você, ouvinte, que está escutando a gente até o final. É sempre bom ter você aqui com a gente. Esse episódio atrasou só um pouquinho, né? Porque a semana tá corrida. Acho que vocês devem estar até ouvindo aqui o barulho da chuva. A gente tá gravando, tá chovendo. Mas enfim, diante de todas as adversidades, eu queria muito fazer esse episódio especial sobre futebol feminino, porque as meninas merecem também. E é uma temática que é sempre muito importante da gente abordar e fortalecer. Se você escutou a gente aqui até o final, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Não esquece de compartilhar nas redes sociais, marcar os amigos para conhecer o projeto, para conhecer os projetos das meninas, né? A Karen citou o @FECParaElas, tá? FECParaElas no Twitter e no Instagram. As meninas que fazem um trabalho muito legal sobre futebol feminino e as demais modalidades do Fortaleza. E convido vocês também a acompanhar o trabalho da Rafa, que é a setorista do Ceará no portal ANM, cobre o Ceará masculino, a equipe principal, as categorias de base, o time feminino. No Twitter é @arrafabrasileiro e no Instagram é @arrafaelabrasileiro, né? Sigam as meninas, deem essa moral nesse trabalho que elas fazem, que é bom demais. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!